Oi, aqui é o Abel. Quero falar com vocês agora sobre umas duas coisas de soft skills assim, que são extremamente importantes, que elas valem para todo mundo, que é a coisa assim, é uma coisa assim, eu vou generalizar o assunto como assim, profissionalismo, que serve para qualquer profissão. E a gente tem que focar muito nisso em efeito visual, porque normalmente o profissional de efeito visual são pessoas extremamente empolgadas com filme, e nós somos muito jovens, em geral, assim, a indústria cresceu muito rápido, muito de uma vez, então assim, tem muito jovem. Tem coisas assim que é ruim de encontrar no nosso dia a dia, como trabalho. Então vou falar sobre alguns itens que eu acho importante vocês terem em mente. E sim, se você já não segue isso, é bacana começar a seguir. E também, de repente, desmistificar algumas coisas. Uma coisa que as pessoas falam muito, assim, por exemplo, é sobre pontualismo, né? E é extremamente importante você estar na empresa. Na indústria de efeito visual, em todas as empresas que eu trabalhei, eles têm meia hora de prazo aí para você chegar. Então, normalmente começa às 9 da manhã e você tem até às 9h30 para chegar. Se você chegar às 10 tem problema? Não necessariamente, mas você tem que, ter comunicado que você vai chegar mais tarde, e você também tem que saber que você não vai ter uma reunião logo cedo. Na Sony, a gente tem reunião o dia inteiro. Porque como a gente faz a reunião do computador, a gente precisa ir fisicamente em algum lugar, é como se fosse um Skype interno deles lá, que você vai falar com todo mundo, inclusive receber suas notas do diretor, ele vai lá, ele desenha no quadro na sua frente ali no computador, e você pode guardar aquele frame com as notas que o diretor tem, com o seu supervisor tem. Então, assim, como a gente tem reunião o dia inteiro, você tem que, assim, você pode chegar mais tarde? Pode, mas você tem que ter noção da responsabilidade que você tem de entregar as coisas. Quando eu era ainda, assim, muito júnior, tinha um terrorismo, que as pessoas falavam assim, ah, não, se eu chegar na hora, você vai morrer. Mas não é verdade, assim, a gente tem muita flexibilidade no horário de entrada, porque é exigido da gente uma flexibilidade gigante na hora de sair. Uma das razões que eu passei a malhar na hora do almoço e não depois do trabalho é porque, assim, várias vezes eu não tenho hora para sair. Então, pelo menos se eu uso a hora do almoço para isso, ou antes do trabalho, essa coisa já está cumprida, né? Então, porque se eu falar assim, ah, não, vou malhar na hora que eu sair, pô, e se eu saio às 2 horas da manhã? Primeiro que eu não quero malhar às 2 da manhã, e segundo que a academia está fechada também, não tem, aqui, pelo menos aqui em Vancouver não tem uma academia 24 horas, pelo menos não perto de onde eu moro. Como a gente não tem que ser muito flexível na hora de sair, a gente também, eles têm um pouco de flexibilidade na hora de entrar. Agora, é importante que você nunca perca uma reunião, é a importância que você esteja lá e cumprindo o seu trabalho. Se você for chegar muito depois da hora oficial que começa, né, das 9, que é em quase todo estúdio, é bacana você escrever pro seu produtor, porque às vezes eles querem falar com você logo cedo e você não tá lá. Então, desde que seja comunicado, tudo bem, mas agora, realmente é muito importante que na maior parte dos dias você esteja lá no horário correto, porque senão não pode ficar falando que todo dia você vai chegar atrasado, porque isso pega mal, mesmo se eles não necessariamente precisem de você lá. E uma das razões também que você tem que estar lá logo na hora que começa é porque os problemas acontecem e é bom quando que a equipe está inteira lá. Não adianta você, como compositor, precisa que o iluminador corrija alguma coisa no render e ele vai chegar às 11 horas da manhã. E ele sempre chega às 10h30. Porque assim, não adianta, mesmo se ele falar assim, ah não, mas eu vou ficar mais 2 horas depois do trabalho, porque eu chego 2 horas depois. Mas o seu problema é agora, na hora que ele não está, entendeu? Então quando a equipe está lá inteira, você consegue lidar com os problemas de forma mais eficiente. Ter essa flexibilidade de manhã permite que eles também demandem que você fique aí 12 horas do seu dia trabalhando e saia 10 horas da noite. Uma segunda coisa que é importante, toda empresa tem essa regra, é que é o seguinte, você só pode passar 10 minutos preso num problema. Se você não consegue resolver esse problema em 10 minutos, você tem que falar com algum superior. Ou seja, um artista que sabe mais que você, ou seu lead, ou seu supervisor. Alguém tem que resolver esse problema. Por quê? Não interessa se você gosta de trabalhar desse jeito aqui, que é mais devagarzinho, porque ele é mais... principalmente na época que eu trabalhava em rotoscopia, eu lembro que tinha alguns artistas que falavam assim, ah não, eu gosto de fazer isso aqui desse jeito, porque é mais gostoso de trabalhar, porque é mais meditativo. Mas isso não é o trabalho. Nosso trabalho é entregar, e é muito caro a operação de um estúdio diária. Imagina assim, uma Sony da vida, ou na época que eu estava na Method também, 600 artistas. Eles não têm como permitir que você fique gastando tempo, porque você não tem você tem orgulho e não quer pedir ajuda, entendeu? Então assim,
Quanto mais você pede ajuda, mais as pessoas também têm a liberdade de te pedir ajuda, porque você já teve esse problema, você fala assim, olha, fala com o Abel, porque ele já passou por isso, e aí no seu lead não precisa perder tempo, porque você já pode ensinar para outra pessoa. Essa coisa de não ficar preso no problema é muito importante, você tem que se manter produtivo durante o seu dia. E principalmente se você se mantém produtivo e resolve esses problemas rápido, você tem a possibilidade de resolver problemas criativos, que são os melhores de trabalhar, né? Que é como deixar a cena mais bonita, como deixar a composição mais agradável para o olho. E são coisas que só se você resolver o problema técnico, que é o que mais tem, você vai ter possibilidade de trabalhar em problemas que são criativos. Então, essa regra dos 10 minutos, normalmente ela é comunicada, assim, lógico que ela é informal, se quiser ficar parado lá o dia inteiro tentando resolver o problema, você pode, mas se eles precisarem de ver seu shot e você falar, ah, não, eu tô preso aqui tem 2 horas, o cara vai falar assim, pô, você devia ter perguntado, você não pode estar perdendo tempo com isso. Então é uma coisa de ser profissional, é você não ter orgulho de não perguntar, né? Não fere o orgulho de ninguém você não saber uma coisa. E você ter essa atitude de resolver problema, essa proatividade de resolver problema. Então, assim, essa regra de 10 minutos, ela engloba muita coisa, né? Ela, assim, semanticamente, ela tem muitas facetas importantes de considerar e ela é legal de você absorver já no seu dia a dia, entendeu? Se você trabalha em algum lugar e você está preso num problema, é muito importante você pedir ajuda. Se existe alguma empresa que você trabalha, você já trabalhou, que não tem essa cultura de dividir conhecimento, essa empresa está condenada a falir, entendeu? Porque é importante que a gente comunique. E parte disso é resolver problema, que é o que mais tem. E pela mágica da edição, eu estou de volta, minha bateria acabou e eu não consegui terminar de gravar o vídeo desse profissionalismo. Então eu vou seguir falando já do próximo assunto. A gente falou sobre pontualidade e a gente falou sobre a regra dos 10 minutos, que você não pode ficar parado esperando resolver um problema sozinho, porque o seu objetivo é terminar o shot, é fazer rápido, mesmo que seja uma coisa de muita qualidade. Você não pode ficar muito tempo parado com dúvida. O próximo tópico é notas de todo mundo. Todo mundo vai te dar nota. Você faz a sua primeira versão, normalmente ela vai ser um rascunho do que tem já, do que está disponível para você, e você vai passar ele para frente, né? Então, assim, o seu lead vai te dar nota, o seu comp supervisor vai te dar nota, isso no caso de composing, né? Toda área funciona igual. O supervisor da sua área vai te dar nota, o supervisor do filme vai te dar nota, aí o produtor do filme, o diretor do filme, e depois no final, às vezes, o produtor maior de todos vai te dar mais nota. Então, assim, de uma vez eu já peguei 6 possibilidades de nota, vinha e todo mundo dá nota. E isso é uma coisa normal. Muita gente fica frustrada, acho que principalmente no começo, assim, que a gente quer que, vai, toma esse shot logo, não aguento mais ver a cara dele. Mas esse é um processo natural e às vezes a nota, a nota do cliente é diferente da nota do seu supervisor, por exemplo, e você tem que voltar atrás algumas coisas. Mas esse é o processo. Você tem que entender, quando tem uma nota no seu shot, eles não gostam, isso não é pessoal. Você não pode levar essas coisas para o seu campo pessoal. Eles não estão falando que você é um péssimo artista. E muitas pessoas ficam frustradas, e principalmente na camada dos júniors, assim, existe um tipo de orgulho que a gente vai trabalhando, e assim, o meu orgulho é finalizar a shot, e eu vou fazer qualquer nota que vai me trazer mais próximo disso, mesmo que eu tenha que desfazer coisas. Muitas vezes o shot vai melhorando, eu tenho vários exemplos do meu trabalho que, com as notas dos meus supervisors, até do lado do cliente, o meu shot realmente foi melhorando, assim, visivelmente. Coisas que eu achava que estava pronta, mas de repente, como você passa muito tempo dentro desse trabalho, você começa a parar de ver. A gente começa a perder a sensibilidade do trabalho. E aí o seu supervisor fala alguma coisa, seu lead fala alguma coisa, que de repente fecha o seu shot melhor, entendeu? Então, assim, é muito bacana ter um feedback bom, e quanto melhor a empresa, quanto maior o projeto, mais a sua probabilidade de ter feedbacks muito bons, e é uma possibilidade perfeita de aprender. Então, aprenda com essas notas, em vez de lutar contra elas, porque você vai ter que executar elas de qualquer forma. E uma coisa muito importante que eu acho que é ligada a isso, é a sua atitude em receber notas. É muito importante que você não reclame disso, que você não tenha uma questão em fazer nota. É muito ruim quando você está numa posição de liderança, ou qualquer nível de senioridade, e alguém que está
trabalhando, fazendo uma coisa para você, não quer fazer. Então a minha atitude é sempre de sim, com certeza te entrego daqui a pouco. Você não tem esse controle da hora que você vai parar de trabalhar no shot. Às vezes são meses. Mas é importante que você tenha uma atitude positiva em receber nota, em entregar novas versões. E você também não pode levar para o campo pessoal, porque eles nunca estão falando que a nota é em relação a você. É sempre ao shot. E se o shot não estiver bom, isso não indica que você não esteja fazendo um bom trabalho. Você está fazendo o melhor possível. Um outro aspecto que eu acho que é muito importante ser levado em conta nesse tema profissionalismo é comunicação. Quanto mais a gente comunica, mais eles gostam da gente. Eles têm que saber se você acha que não vai dar tempo de terminar, acha que você tem trabalho demais, que você recebeu a nota e você está trabalhando, você vai dar um prazo para eles falando, olha, vou ficar pronto daqui meia hora, acho que vou demorar até o fim do dia, hoje não consigo entregar isso por causa disso, disso e disso. Então, sim, se você consegue se comunicar muito bem dentro da empresa, normalmente isso é tudo muito escrito, né, tudo por e-mail, mas você realmente pode ir no seu produtor e falar pessoalmente com ele sobre qualquer questão que você tenha, mais eles gostam de você, porque é muito importante para eles conseguirem antecipar problemas. Quanto mais o artista comunica, melhor é. E isso é um sintoma de força, né? Ele é o oposto que a gente imagina. Parece que a gente está inseguro atualizando eles demais, mas isso é um sinal de que você entende a complexidade que é uma produção e que eles têm que levar muitas coisas em conta. Então, comunicação é muito importante. Quanto melhor comunicado, também você tira o problema do seu lado. Porque se você comunica esse problema, agora esse problema está na mão do produtor para te ajudar a resolver isso. Ou, principalmente também, se você tem um problema, por exemplo, no lado de compositing, se a iluminação, o render que te deram não tá bom, você tem que verificar rápido e já mandar de volta. Se você começa a trabalhar com essas imagens que estão em baixa qualidade e até o fim do dia, aí fica tarde para voltar. Então é bom saber do problema na hora, então essa coisa de se comunicar bem e deixar tudo muito claro é importante para o seu trabalho, para o seu dia a dia, e isso é uma coisa que te dá muito respeito com os produtores e com quem está acima de você. Um outro aspecto dessa esfera de profissionalismo é a organização. É muito comum as pessoas trabalharem de forma muito caótica. Infelizmente é bem mais comum do que eu gostaria que fosse. E aí o que acontece? Quando essa pessoa não consegue terminar o trabalho por alguma razão, porque ela tem mais coisas para fazer, porque está doente, não veio, e você tem que assumir o trabalho, se você abre uma cena de alguém que trabalha caoticamente no Maya, no Nuke principalmente, que é uma área que eu trabalho mais, ou em qualquer software, é muito difícil você conseguir finalizar um trabalho que foi muito mal feito ou foi feito muito às pressas, sem uma organização mínima. Quando você tem um script organizado, uma coisa que acontece muito frequentemente é as pessoas virem falar para você assim, muito obrigado pela organização. Quando eu estava no Pantera Negra, eu trabalhei muito naquela sequência final do pôr do sol. Quase todos os planos mais fechados fui eu que fiz. No final, eles trouxeram mais 2 artistas, porque eu tinha uns 15 shots na minha mão naquela hora, e eu não estava tendo tempo para conseguir entregar tudo no mesmo dia, porque toda vez que chegava uma nota, eu tinha que atualizar essa nota para todos os shots. Então eles trouxeram mais 2 compositors. Quando eu passei os scripts para eles, um deles veio falar para mim, falou assim, nossa, obrigado, porque tá fácil de me achar, você não precisa me explicar nada que o seu script já funciona. Então, assim, eu não preciso perder meu tempo explicando o que eu estava fazendo, e ele não perde o tempo tentando entender o que eu estava fazendo. Então, parece que é uma coisa meio assim, a organização não é tão ligada ao profissionalismo, mas super porque quanto mais organizado é o seu trabalho, mais você é visto como um profissional experiente, que você antecipa problemas da produção. E isso vem muito com essa coisa de ser sênior, né, que é um dos vídeos que eu já gravei sobre qual que é a diferença entre sênior, mid e júnior, porque quando você consegue antecipar problemas e organizar o seu script, organizar o seu trabalho de uma forma que possa antecipar problemas possíveis, isso mostra senioridade, porque quando a gente é muito novo na indústria, às vezes você não tem nem experiência para antecipar problemas, entendeu? Então isso mostra qual que é o seu nível de trabalho. É muito ruim assumir cenas de gente que trabalha muito caoticamente. Já me aconteceu várias vezes e eu tive que refazer. Eu tenho uma cena que eu trabalhei que ela tinha 500 frames, era muito longa,
muito trabalhosa, e eu assumi a cena para fazer só a parte final, e eu tive que refazer a cena inteira, porque para consertar esse finalzinho foi um efeito dominó tão grande que depois que eu passei uma semana tentando consertar, eu descobri que não dava mais para consertar, eu tive que apagar e começar do zero. Foi mais fácil começar do zero do que pegar uma cena já quase finalizada. E tendo visto o caos que essa cena pega mal pro outro compositor que estava fazendo isso, porque hoje eu sei a bagunça que essa pessoa trabalha. Então, você ganha pontos de respeito, e eu já dei pontos de respeito muito pra gente que tem um script organizado. Quando eu trabalhava com televisão ali na Zoic, uma vez eu precisei abrir um script de uma artista que estava fazendo rotoscopia para mim. E eu precisava atualizar algumas coisas e ele não estava. Eu abri o script dele, eu quase chorei de alegria, porque assim, estava muito organizado. Eu entrei lá, achei certinho o que eu precisava, exportei e saí. E depois eu fui falar com ele, falei assim, pô, cara, seu script foi muito bom, tá de parabéns, sabe? Esse é um cara que eu quero que consiga progredir na carreira. Se eu tivesse aberto esse script e não tivesse nada para fazer, eu talvez não teria nem entregado o shot, porque eu teria que refazer do zero. Então é muito importante organização em tudo, não só dentro do seu script, como em tudo que envolve o seu trabalho. Um tema extremamente importante de profissionalismo não é organização, não é pedir ajuda, não é nota, não é nada. Gente, é higiene. Quantas vezes a gente já não recebeu e-mail do Departamento de Recursos Humanos que mandou para todo mundo falando, olha gente, lembra de tomar banho. Não é extremamente comum, mas é frequente que alguém no estúdio tá com um cheiro muito ruim, tá um cheiro de roupa suja, um cheiro de não tomei banho e eu não passou desodorante. O mínimo que você precisa para poder trabalhar bem o estúdio com outros seres humanos em volta é banho tomado, roupa lavada e desodorante. E escovar o dente, lógico. Então, assim, são 4 coisas só e várias pessoas falham nisso. É muito difícil trabalhar do lado de quem tá fedendo. E normalmente quem tá fedendo não sabe. Um dos meus, aqueles sonhos que a gente tem de terror, um dos que eu tenho é de ser o cara que tá fedido no estúdio. Eu tenho um super noia com tá limpo, porque eu acho horrível talvez me encontrar um dia numa situação dessa que eu tô incomodando os outros por causa do meu cheiro. E eu já trabalhei com muita gente assim. Aqui no Canadá, eles consideram deselegante você ter um perfume muito forte. No Brasil, às vezes, tudo bem, né? A gente passa perfume até demais, assim. E isso incomoda quem tá trabalhando junto. Não seja a pessoa que tá gerando um e-mail do Recursos Humanos. Eles sabem quem é, mas eles mandam um e-mail geral, porque é uma situação um pouco delicada você ter que falar para uma pessoa tomar um banho. Mas lógico que eles vão chegar e vão te chamar eventualmente. Não espere isso chegar. Garanta aí que você está em condições mínimas quando você sai de casa e vai dar tudo certo. Normalmente está todo mundo bem, mas essas exceções elas realmente atrapalham o dia de muita gente em volta de você. Um item dessa esfera de profissionalismo que eu acho muito importante, é uma coisa que eu tenho sempre na cabeça, é de fazer o shot o melhor que ele pode ser. Muitas vezes a gente fica um pouco cansado e o olho começa a ficar um pouco preguiçoso, a gente tem a tendência a falar assim, não, sabe, passa. Mas quanto mais você quer trabalhar numa indústria que prima tanto pela qualidade final, mais é importante que você tenha sempre na cabeça o que eu posso fazer para esse shot ficar melhor. E essa é uma coisa que te dá muito ponto de profissionalismo. O seu supervisor te dá um shot para você fazer. Fala, tem que fazer isso, isso, isso. E você faz isso, isso, isso. E entrega uma versão que tem uma coisa a mais. Isso mostra que você tem esse olho, você tem esse cuidado com o seu trabalho. Isso é uma coisa de profissionalismo profundo, de você conseguir atravessar o cansaço da hora extra, atravessar o peso da produção e fazer uma coisa que é um pouco melhor. E assim, são detalhes que no final das contas fazem muita diferença, sabe? É adicionar um reflexo que parece que ninguém vai ver, é adicionar uma fumacinha, adicionar qualquer coisa que essa cena precise para ficar um pouco mais realista, para ficar um pouco mais bonita. De repente é um trabalho de cor, é lógico que você não pode tomar muitas liberdades, porque tem muitos outros shots parecidos com o seu que estão sendo feitos por outros artistas e você não pode desviar disso. Mas nada te impede de, dentro
dessa realidade que essa sequência tem, dessas cores, dessa estrutura, você ter um foco de fazer o melhor possível. E às vezes é realmente só integração, é uma sombrinha, é um negócio, é uma partícula de repente passando lá no fundo, que ele de repente ele vai olhar e falar assim, pô, ficou legal. Eu lembro que uma vez eu estava trabalhando num episódio de Once Upon a Time, eu acho, e tinha um furacão. E a galera de FX estava dando um furacão. E eu olhei pro shot e falei assim, cara, sabe que isso é legal? Tem uns jornais voando aqui, porque só tinha fumaça. Aí eu fiz um furacão de partícula no Nuke e adicionei ele. E aí eu falei assim, olha, tá aqui a versão que vocês me pediram, tá aqui uma versão alternativa com esses papéis voando. E eles gostaram tanto que eles falaram assim, ó, beleza, vamos pega esse setup e vamos multiplicar ele para todos os outros shots. Porque eles realmente acharam que valia a pena. Então, assim, você fazer uma versão a mais, com uma mudança, com uma proposta, fala assim, olha, fiz o que você pediu, tá aqui uma versão com uma coisa a mais. E você explica o que você fez. E se eles não gostarem, tudo bem, não tá feito. Mas tá comunicado que você é uma pessoa que quer que o shot seja o melhor possível. Esse shot que é o melhor possível é o shot que vai acabar, te solidificando como bom artista dentro dessa empresa, ou é esse shot que vai entrar no seu demo reel e te conseguir outro emprego, que você vai poder contar uma história dessa igual eu tô contando agora. E agora, para amarrar todos os itens desse tema de profissionalismo, o último é lembrar que nem todo shot é grande. Um filme, mesmo esses de mega Hollywood, ação, explosão, efeito visual, tem muita conversa, tem muito primeiro plano, tem muita coisa que é só trocar o fundo rapidinho, e isso não quer dizer que esses shots sejam ruins. Eu acho que como artistas, nós temos a noção que assim, um shot grande, ele dá muito mais assim, ibope dentro da empresa, né? São shots mais prazerosos de trabalhar, porque quando você vê que vai ser uma cena incrível, com um monte de coisa acontecendo, e também é um shot que vai ficar muito bom no seu demo reel. Então você tem toda a possibilidade de pedir um shot melhor. Mas às vezes, vários projetos, você não tem essa possibilidade. Às vezes você chegou mais tarde, às vezes você não está no nível que eles estão confortáveis em confiar um shot muito grande, porque às vezes você é novo na empresa. Então eu troco muito de empresa e a tendência que sempre acontece comigo em todos os projetos que eu trabalhei eu começo, independente do nível que eu esteja hoje de experiência, eles sempre me dão um shot bem facinho para fazer. Aí eu entrego esse shot rápido e bom, e eles falam assim, beleza, o Abel consegue fazer mais um pouquinho, até eu estar fazendo um shot que é um nível sênior, porque eles têm que ter certeza que eu tenho essa qualidade profissional e eu consigo chegar lá, então nunca é de uma vez. Então não fica frustrado se você só está recebendo shots pequenos, porque esses shots eles também, de qualquer forma, vão entrar no seu demo reel se você não tiver outra coisa, e eles também são o que vão fazer você se provar para a equipe, para os produtores, para os seus supervisors, que você tem capacidade de fazer mais. Eles são um degrau para você chegar em outros shots. Muitas pessoas ficam frustradas, falando, só fiz shot pequeno, só fiz shot pequeno. E assim, é frustrante mesmo. Quando eu trabalhei no Homem-Aranha agora, recentemente, eu cheguei nos últimos 2, 3 meses de produção. A equipe já estava formada, já estava trabalhando nesse projeto há 9 meses. Mentira, o projeto inteiro foi 9 meses. Então, eles estavam trabalhando já há 6 meses nesse projeto, ou mais um pouco. E eu cheguei no final. Então, assim, lógico que eu queria fazer uma cena de tudo explodindo naquela batalha final lá que a minha equipe trabalhou. Mas acabou que eu trabalhei em shots médios. E assim, queria ter feito shots melhores? Eu queria, mas assim, eu não tive tempo. Mas mesmo assim, eu não saio reclamando pro supervisor, não saio reclamando para ninguém. Eu pedi shots melhores, mas eles já não tinham mais, todos os shots já tinham saído. Então, para mim, foi um prazer trabalhar no filme, por mais eu não tenha sido feito os shots que eu achava os mais interessantes de fazer. Agora, uma coisa que é importante, como profissional, é aceitar essa realidade, fazer o seu trabalho o melhor possível, e o próximo projeto você vai ter outras oportunidades. Então não fique frustrado com shots pequenos, não fique frustrado com os shots que você está fazendo que não são os que você gostaria de estar fazendo. Um dia você chega lá. Eu ainda vou chegar, eu acho. Alguns shots que eu faço são muito bons e um monte de shot é médio mesmo. Até com um cara mega senior acaba tendo que fazer shots pequenininhos. E é uma oportunidade maravilhosa de descansar um pouco, principalmente se você está fazendo shots muito complicados. Você pega um shot pequeno que é fácil de fazer, nossa, é um calor no coração, assim, que é um momento que você pode até ouvir uma música para trabalhar, sem tensão. Às vezes é muito, muito apertado. Quanto maior o shot, mais problema tem. Tem muitos mais departamentos envolvidos, muitos problemas de todos os lugares, de effect, de animação, de render. Então, um shot pequeno para quem é um senior pode ser um alívio.
E para quem está começando, para quem está no meio dessa caminhada para chegar numa posição de senior, eles são degraus que a gente tem que subir mesmo. E eventualmente a gente começa a gostar desses shots também.